O leilão de transmissão de março de 2024 está confirmado e tem previsão de investimento de 18,2 bilhões de reais, beneficiando 14 estados brasileiros, gerando milhares de empregos também. E é claro que isso acaba trazendo efeitos positivos para as empresas que participam das concessões, naturalmente dependendo do deságio, mas sem dúvida nenhuma existem várias oportunidades que podem ser exploradas pelas empresas. E esses leilões são tão importantes para a economia brasileira, quanto também fomentar a longevidade das empresas que participam dessas concessões, é que já existe aqui até mesmo o edital do segundo leilão de transmissão do ano de 2024, que já entrou em consulta pública. E apenas para dar uma dimensão do tamanho desse leilão de transmissão que vai acontecer agora, neste mês de março, o maior leilão de transmissão da história do Brasil foi o segundo leilão de transmissão do ano de 2023, onde a ANEEL destinou 21,7 bilhões de reais para este edital. Olá amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer para a nossa comunidade os prováveis impactos desses novos leilões. E é claro, quando eu falo impactos, são impactos positivos, afinal de contas, gira a economia do mercado em milhares de empregos e também em um altíssimo volume financeiro que pode acabar beneficiando as empresas que a gente investe ou pensa em investir. Então vamos ver nesse vídeo aqui a possibilidade das empresas de participar desse leilão, notícias recentes, avaliação do setor e também vou selecionar algumas empresas para a gente fazer análise fundamentalista e entender a possibilidade delas participarem desses leilões e assim aumentar a receita anual permitida e também os projetos de manutenção e melhorias. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, quando se fala em leilão de transmissão, primeiro é importante entender como isso aqui funciona, pelo menos de maneira bem resumida, porque quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu já trouxe inclusive 2 aulas gratuitas aqui no canal para explicar como o leilão de transmissão funciona. Então basta consultar o acervo do Ati Virtual que vai conseguir ter acesso a esses vídeos e assim aprender tudo que você precisa saber antes de investir numa empresa transmissora de energia. Então neste eu vou apenas falar de uma maneira mais alto nível, porque basicamente o leilão de transmissão ele é separado em lotes que são distribuídos entre os estados brasileiros que precisam de melhorias ou até mesmo novas linhas de transmissão para levar a energia que é gerada pelas geradoras até as suas distribuidoras nas cidades. E para criar essa infraestrutura, abre-se então o leilão de transmissão. Mas também tem a manutenção de subestações e muito mais. Ou seja, a infraestrutura que está começando a precisar de melhorias ou até mesmo de manutenção, entram também nesses leilões. E aí existem 2 linhas. A linha de uma nova transmissão, ela é realmente um leilão, onde as empresas colocam a sua receita anual permitida que elas conseguem para fazer o projeto do zero dessas linhas de transmissão e depois para mantê-las até o final da concessão, que são contratos de longo prazo, geralmente de 30 anos. E ganha a empresa que coloca a menor RAP. É por isso que se fala no deságio. É assim que as empresas brigam para ganhar o leilão de transmissão. E no caso, o primeiro leilão de transmissão que vai acontecer no ano de 2024 já está batendo a porta, no dia 28 de março, já vai acontecer e a oferta são de 15 lotes. Esses 15 lotes vão abranger praticamente 6.500 quilômetros de linhas de transmissão, com investimento total de 18,2 bilhões de reais. Sim, porque além da RAP, também tem os valores para fazer as manutenções e as construções também. E é claro que as empresas precisam demonstrar capacidade financeira para ganhar o leilão e começar a entregar as obras. Porque à medida que ela vai conseguindo entregar as obras, ela vai recebendo também, de acordo com esses marcos do projeto, parte do valor que é o CAPEX da ANEEL. Essencialmente, esse valor que vocês estão vendo aqui. Só que naturalmente, dividido entre os 15 lotes. Já o deságio, como eu mostrei nessa matéria logo no início desse vídeo, de 40,85%, ele é péssimo para as empresas. Ou seja, quanto maior for o deságio, pior é para as empresas, mas melhor é para o Brasil, porque vai ter que gastar menos dinheiro para manter essas linhas de transmissão. Então, como investidor da Bolsa de Valores, a gente torce que o deságio seja menor, mas como cidadãos brasileiros, a gente torce que o deságio seja quanto maior possível. E este aqui foi o maior leilão que aconteceu na história do Brasil, que foi o segundo do ano de 2023, envolvendo um CAPEX da ANEEL de 21,7 bilhões de reais. O CAPEX nada mais é do que a conta de investimento mesmo, como está aqui, previsão de investimento. Antes desse, teve apenas outro leilão no ano de 2023, que foi o primeiro. E notem a diferença, 15,7 bilhões de reais neste que aconteceu em junho do ano passado. E tem matérias que inclusive trouxeram que esses leilões de transmissão de energia do ano de 2024 devem movimentar 22 bilhões de reais em investimentos da ANEEL.
dizendo que a ANEEL pretende fazer um leilão em março, que na verdade já está confirmado e tem data para acontecer, e o outro deve acontecer em setembro. Este, que inclusive eu mostrei aqui diretamente do site da Agência Nacional de Energia Elétrica, do GovBR, que foi aberta a consulta pública, sendo que o objetivo é viabilizar a construção e manutenção de linhas que escoam energia produzidas pelas usinas, exatamente como eu acabei de explicar. Neste ponto, a ANEEL aprovou no dia 20 de fevereiro a realização de 2 leilões de transmissão neste ano, que deve movimentar 22 bilhões de reais. Então fica claro aqui que se este já foi aprovado 18,2 bilhões de CAPEX, é claro que a diferença é muito menor para o segundo leilão. E assim amplia a importância das empresas, ainda mais aquelas que a gente tem intenção de investir ou já somos acionistas, de participar desse primeiro leilão. A questão aqui é que algumas empresas não participaram desse maior leilão que aconteceu no ano de 2023, foi o segundo leilão. Nessa matéria mesmo tem a manchete: maior leilão de transmissão em investimentos já realizado tem mais ausências do que possíveis presenças de empresas, onde envolveu a participação da Eletrobras e da Alupar. Porém, a ISA-CETEP, a Taesa e também a CEMIG e a Neo Energia ficaram de fora. Embora não veio a público, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, uma nova manifestação a respeito dessas empresas sobre os leilões do ano de 2024, mas nessa aqui que aconteceu no final do ano passado, dá um norte pra gente do que pode acontecer com essas empresas de participação nesse novo leilão, o primeiro de 2024, que vai ter mais de 18 bilhões de reais em investimentos da ANEEL. Então, a Eletrobras falou que estava planejando a sua preparação para o próximo leilão em dezembro de 2023, que já aconteceu. A Alupar já disse que pretende participar de tudo. Em princípio, nossa intenção é participar de tudo que for viável, mas a gente está olhando sim, tanto um de dezembro de 2023, como o outro que é o novo leilão de março de 2024. Então a Alupar está topando tudo e deve participar também desse leilão de 2024 em março que está para acontecer. Já a ISA-CETEP, ela tinha declarado: já comunicamos que não iremos participar no leilão de dezembro de 2023 e de fato não participaram, porém eles estão analisando ainda os certames de 2024 para tentar participar. E aí talvez você que ainda não tenha tanta afinidade com os leilões de transmissão e como essas empresas funcionam, deve estar se perguntando: mas gente, por que a empresa então não vai participar de um leilão que pode colocar tanto dinheiro no caixa dela? Bem, não é tão simples assim. Para a empresa, como eu falei, ela precisa ter saúde financeira, estar disposta a negociar um belo deságio para conseguir participar efetivamente do leilão. Caso contrário, ela só vai perder o tempo dela e pagar advogados e outras pessoas envolvidas para participar desse leilão e não arrematar nada. Então a empresa precisa se preparar para analisar se o know-how que ela possui, ou seja, a experiência dela nas regiões onde tem um novo leilão, ou seja, a nova linha de transmissão a ser construída, por exemplo, se ela já tem know-how, ou seja, ela conhece a região, ela já sabe o que fazer, e mais, se ela tem sinergias com obras que estão próximas deste novo empreendimento, porque assim ela consegue baratear o custo de operação dela e ser mais competitiva no mercado, porque não basta ela apenas colocar um deságio baixo, se depois ela não conseguir executar a obra e ainda por cima pagar multa e não receber pelo trabalho que ela já executou. Fato esse que a própria Taesa destaca: característica não atrai. Segundo a companhia, ela justificou a ausência da empresa no leilão de dezembro de 2023 por conta das características e do porte também que foi ofertado. De acordo com o senhor Fábio Antunes, que é o diretor de negócios da Taesa, para os próximos leilões a gente vai sempre analisar e estudar de uma forma muito criteriosa para que possamos nos posicionar de maneira competitiva. E segundo o executivo, eles já tinham iniciado nesta época aqui as avaliações para participar do primeiro leilão de transmissão de 2024. Então a Taesa deve participar, mas ela ainda não se pronunciou oficialmente sobre isso. E é claro, assim que ela trouxer, eu vou trazer também aqui na comunidade do Ativo Virtual, porque essa é uma matéria de altíssimo impacto. Já a CEMIG, ela apenas informou que ela não tem sinergias para o leilão que aconteceu em dezembro e não destacou nada a respeito de março de 2024. E para a Neo Energia, ela disse que não era estratégico participar do leilão de transmissão de dezembro de 2023, porque ele estava muito focado no lote 1, que é de corrente contínua, onde eles não têm sinergias e não é estratégico para a companhia. Mas também não destacou nada a respeito de 2024. E com isso, vamos olhar como está a situação da empresa para participar desse leilão. Afinal de contas, como eu expliquei, as empresas precisam provar capacidade financeira e também precisam efetivamente começar as obras e precisa ter dinheiro em caixa, senão não consegue pagar os funcionários ou terceirizados envolvidos até conseguir entregar o primeiro marco da obra e assim receber o CAPEX da ANEEL. É fato que a RAP também vem à medida que os projetos são construídos, pelo menos parte dela, mas ainda assim tem o início da obra que vai ter os seus custos e as empresas
empresas precisam ter know-how para poder fazer essas obras e cuidar dos demais desembaraços ambientais e demais que podem surgir antes, durante e no final da obra. E aqui no caso da Taesa, vamos observar o resultado financeiro da empresa, o último que temos, que foi o divulgado no fechamento do ano de 2023, para a gente entender como está a situação da companhia. Sobre o ponto de vista do endividamento da empresa, porque é claro, a maioria das empresas de transmissão de energia, elas contraem dívidas para poder manter sua operação, pagando essa dívida a taxas mais baixas do que ela recebe da sua RAP e também da execução das suas obras, que aliás são atualizados com base em índices de inflação. E assim as empresas lançam debêntures no mercado para contrair essa dívida e ser gerenciável bastante para fazer toda essa orquestração que eu acabei de explicar. E vendo aqui a dívida bruta da Taesa, ela totalizou praticamente 9,8 bilhões de reais no quarto trimestre do ano de 2023, o que representou uma alta de 3,1% na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2023. Porém, o caixa da companhia ficou em 1,3 bilhão de reais, que representou uma queda de 1,3% na comparação trimestral. E com isso, tirando a dívida total menos o caixa livre, então a dívida líquida da empresa ficou em 8,5 bilhões de reais, que cresceu 3,8% na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2023. Então aqui já ficou fácil até de entender o que é dívida bruta e também a dívida líquida, basicamente retirando do caixa a projeção da dívida. Só que é óbvio, essa dívida aqui ela não é de curto prazo. Se observarmos o cronograma de amortização das empresas, elas gastam vários anos para poder ir pagando esse valor. Então a questão de diferenciar entre dívida bruta e dívida líquida é apenas para poder entender a saúde financeira da empresa. A dívida de curto prazo, por exemplo, da Taesa, no quarto trimestre de 2023, foi de 1,15 bilhão de reais, o que representou uma grande alta de 11,7% na comparação com o terceiro trimestre, que estava em 816,8 milhões de reais. Já de longo prazo, aí sim, 8,6, praticamente 8,7 bilhões de reais, com a dívida líquida indo para 8,5 bilhões. Então, podemos ver que o fluxo de caixa regulatório da empresa, ou seja, aquilo que está realmente mais próximo do caixa da empresa, é de praticamente 1 bilhão e 100 milhões de reais, mostrando assim a capacidade da Taesa de lidar com esses leilões também. Se analisarmos o que está acontecendo com a Taesa nesse momento nos seus indicadores, podemos ver que ela está valorizando 4,29% nos últimos 12 meses, com PL muito bom de 7,60% e um PVP que mostra que a empresa está 82% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de apenas 6,33%, mas está aumentando, ainda mais com a última proposta que a Taesa trouxe ao mercado. Mas, lembrando, é proposta e ela vai confirmar ainda. Se você quer entender isso em detalhes, eu trouxe tudo isso nesse vídeo aqui, que é o dividendo preditivo da Taesa, que eu mostro a proposta, faço análises, avaliações e também quando pode acontecer a Datacom e demais valores. É lógico, é um vídeo um pouco mais longo, mas com certeza vai te deixar bem preparado para compreender este pagamento da Taesa. Então, observando agora os resultados do ano de 2023 da ISA-CETEP, vemos aqui algo que eu trouxe ao longo do ano de 2023 inteiro, que foram justamente as conquistas da empresa, inclusive de arrematar 3 lotes no ano de 2023, e teve um, inclusive, que ela ficou como suplente, e teve uma empresa que não conseguiu honrar com todos os critérios, mesmo tendo sido a ganhadora do leilão. E assim, a ISA-CETEP, que ficou como suplente, acabou levando mais um lote. Então, o CAPEX total aqui para a ISA-CETEP ficou de 5,6 bilhões de reais. Ficando com grande parte do primeiro leilão de transmissão do ano de 2023. Esse mesmo, que eu tinha mostrado também logo no início do vídeo, falando que o primeiro leilão teve 15,7 bilhões de reais de CAPEX da ANEEL. O bom desse slide de endividamento aqui da ISA-CETEP é que ele já traz tanto caixa e equivalentes de caixa de quase 1,8 bilhão de reais, como também a amortização da dívida, mostrando claramente que no ano de 2024, ou seja, as dívidas de curto prazo, a empresa vai ter que arcar com 647 milhões de reais. Somente 2025 cresce para 985 milhões, mas depois de 2026 e 2027 a dívida baixa. As dívidas de longo prazo somam quase 6,4 bilhões de reais, mas vão acontecer a partir do ano de 2028. Atualmente, as ações TRPL4 estão valorizando 23,5% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 25,15. O PL está extremamente descontado, apenas 5,83, mostrando como os resultados da empresa foram benéficos para ela e que, inclusive, quem não assistiu o vídeo aqui do canal, recomendo que assista ou fique preparado da ISA-CETEP, onde eu trouxe inclusive no título desse vídeo, os lucros triplicaram, mas tem pegadinha? Qual é o preço teto? E ainda por cima, o PVP da companhia está 5% abaixo do seu valor patrimonial, mostrando claramente quanto que essa empresa está descontada no mercado, ainda mais pagando um dividend yield de 8,76%, ainda mais somando a esta valorização.
E como a Lupar diz que está topando tudo, também estou trazendo ela nesse vídeo aqui para a gente fazer uma análise e entender a capacidade financeira da empresa. Mas é claro, isso não elimina a sua diligência de estudar a empresa a qual você é acionista ou pretende ser. Sabendo, é claro, que você sempre pode contar com o Ativo Virtual. É só deixar nos comentários abaixo qual empresa que você gostaria que eu fizesse uma análise aqui no canal, porque ainda que eu não consiga responder a todos os comentários, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade e assim priorizar na agenda do Ativo Virtual. No caso da Alupar, a dívida dela está realmente muito grande, de 11,7, quase 11,8 bilhões de reais no fechamento do quarto trimestre do ano passado, vindo de 11,6 bilhões. Então fica muito claro quanto que a dívida bruta da empresa aumentou. Porém, a empresa conseguiu fazer redução de alguns dos seus custos, além também de amortização de valores principais das dívidas das suas subsidiárias. De todo modo, observando a dívida total de dezembro de 2023, a empresa tem uma dívida líquida de 8,9 bilhões de reais, com dívida bruta de 11,7, quase 11,8 bilhões de reais. As disponibilidades de 2,8 bilhões de reais no seu caixa. E como eu vim explicando ao longo do vídeo, no caso da Alupar fica muito claro que a maior parte da sua dívida está emitida em debêntures. Mas isso também funciona muito bem para a maioria das transmissoras. Considerando o cronograma de amortização da dívida da Alupar, com os valores das suas subsidiárias e também da holding, a empresa soma aqui os 2,8 bilhões de reais de caixa e equivalente de caixa que eu acabei de mostrar. A dívida maior fica realmente para o ano de 2025 e depois ela começa a cair até o ano de 2027 e volta a ficar um pouco mais alta em 2028. Mas diferentemente das outras empresas que analisamos aqui, a dívida da Alupar de longo prazo, ou seja, a partir do ano de 2028 em diante, ela não é tão elevada assim, ficando a maior preocupação realmente para o curto prazo e médio prazo. No caso da Alupar, atualmente as ações ALUP11, que são as ações Unity da companhia, basicamente uma combinação de ações ALUP3 mais ALUP4, porque quando você compra uma ação ALUP11, na verdade você está comprando uma ação ALUP3 mais duas ações ALUP4. E é por isso que a cotação é mais elevada, nesse caso aqui R$ 30,44, com uma valorização nos últimos 12 meses, nesta cotação, de 23,63%. O PL é um pouco mais elevado, mas a empresa está ficando bem interessante aqui na sua geração de lucros, em 13,37%. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o PVP dela mostra que a empresa está 26% acima do seu valor patrimonial, com o dividend yield que tem subido e atualmente está em 5,91%. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas empresas e também a sua expectativa para o dia 28 de março. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.